Olha lá, exercício 2, ar úmido entre um compressor isolado a 20 graus Celsius, 105 kPa, 85% de umidade relativa e vazão volumétrica de 18 metros cúbicos por minuto. Em um processo em regime permanente, o ar sai com uma pressão de 2 bar e uma temperatura de 100 graus Celsius, conforme o esquema da figura a seguir. Expresse as variações de energia cinética e potencial. Vamos estar aqui o exemplo, né? Entra nessa situação e sai numa outra situação, tá? Numa temperatura maior e numa pressão maior. Determine. Letra A. Razão de mistura na entrada em quilo de vapor por quilo de ar seco. B. A vazão máxima do ar úmido na entrada em quilo por minuto. C. A umidade relativa na saída. D. A potência do compressor em kW. E. A vazão volumétrica na saída em metro cúbico por minuto. E F. A taxa de produção de entropia em kW por quilo. Solução. A. Determine a razão de mistura na entrada em quilo de vapor por quilo de ar seco. Bom, para a temperatura de 20 graus Celsius, nós temos a pressão de saturação tabelada, que vale 2,339 kPa. Unidade relativa é a pressão do vapor sobre a pressão de saturação. Tá? Então, nós temos aqui a unidade relativa 0,85, temos a pressão de saturação, multiplicar um pelo outro, a pressão do vapor na entrada vai ser 1,988 kPa. A pressão parcial do ar seco vai ser a pressão total menos a pressão do vapor, que vai dar 103,012 kPa, ok? E aí, usando a fórmula da razão de mistura, tá? Em função das pressões que nós temos, as duas, tá? Fazendo os cálculos, essa razão de mistura vai dar 0,012 kg de vapor por quilo de ar seco, beleza? Bom, letra B. Determine a vazão máxima de ar úmido na entrada em quilo por minuto. E aí a gente usa a equação dos gases ideais, tá? No caso do vapor, lembrando que a vazão volumétrica total da mistura é igual à vazão volumétrica do vapor, que é igual à vazão volumétrica do ar seco, tá? E a vazão máxima de ar seco na entrada é igual à vazão máxima do ar seco na saída, que é igual à vazão máxima do ar seco. Mesma coisa vale para o vapor, tá? Ele mudaria se houvesse condensação, mas como a temperatura vai aumentar, vai ter aquecimento, ele não vai condensar, bom? Bom, então tá aqui, tá? Equação dos gases ideais, a gente substitui os valores, tá? A vazão máxima de vapor vai dar 0,2644 kg por minuto, tá? Aqui está em quilopascal, aqui está em metro cúbico por minuto, aqui quilojoule por quilomol Kelvin, e aqui embaixo é quilo por quilomol. Então, o resultado é quilo por minuto. E aí, usando a equação dos gases ideais para o ar seco, tá? Mesma coisa, só que para o ar seco, a gente usa a pressão parcial do ar seco, mesma vazão volumétrica, vendo? Ó, 18. A vazão máxima do ar seco vai dar 22,051 kg por minuto. Tá? A vazão máxima na entrada é a soma das duas vazões máximas, tá? Que dá 22,315 kg por minuto. Letra C. Determina a umidade relativa na saída. Tá? Bom, como ocorre um aquecimento, não haverá condensação e a gente pode considerar que a razão de mistura na entrada é igual à razão de mistura na saída. Tá? Que as vazões máximas de ar seco e vapor não mudam, mas as pressões mudam. Tá? Bom, nós temos esse valor da razão de mistura e a gente tem pressão do ar seco, a saída é o P2 menos o PV2, tá? E aí a gente tem todos os valores, tá? O ômega vale 0,012, tá? A pressão da mistura vale 200 kPa, fazendo as contas dá 3,785 kPa, beleza? E aí a pressão parcial do ar seco é a pressão total, 200 kPa, menos 3,785.
que dá 196,215 kPa. E aí, para a temperatura de 100 graus Celsius, a pressão de saturação vale 101,4 kPa. Tá? Bom, umidade relativa à pressão do vapor sobre a pressão de saturação. Nós temos a pressão do vapor na saída, a pressão de saturação, a umidade relativa vai dar 3,733%. Beleza? Letra D. Determine a potência do compressor em kW. Nós vamos aplicar a equação da primeira lei da termodinâmica para o volume de controle com uma entrada e uma saída. Tá? Não vai ter energia potencial, não vai ter energia cinética. Ele é isolado, não vai ter esse Q ponto. Então, o W ponto vai ser a vazão máxima vezes H1 menos H2. Só que isso aqui é da mistura. Então, tem uma parte que é devida ao ar seco e a outra parte que é devida ao vapor. Tá? E aqui nós temos os valores da entalpia para o ar seco, a 20 graus Celsius, e para o vapor. Para 100 graus Celsius, nós temos a entalpia do ar seco e do vapor também. Tá? Tudo isso aqui foi interpolado, ok? Para o ar seco, para o vapor de água tem direto. A gente pega a entalpia do vapor saturado, ok? Então, ó, substituindo os valores, tá? Nós estamos dividindo por 60, porque essas vazões estão em quilo por minuto, tá? E aí, fazendo os cálculos, a potência do compressor vai dar 30,20 kW, tá? Esse resultado dá negativo, tá? Esqueci de colocar o negativo aqui, tá? Dá menos 30,20 kW, tá? Depois eu arrumo aqui o texto. Letra E. Determina a vazão volumétrica na saída. Bom, é só pegar a equação, aqui foi usada a equação dos gases ideais para o ar seco na saída, a gente substitui os valores, tá? A vazão volumétrica vai dar 12,03 metro cúbico por minuto, ok? Bom, letra F. Determina a taxa de produção de entropia em kW por Kelvin. E aí nós temos a entropia para 20 graus Celsius para o vapor d'água e aqui para 100 graus Celsius para o vapor d'água. Para o ar seco, nós temos esse zero, que é a função de entropia, tá? A fórmula da variação de entropia para os gases é um pouco mais enrolada. A gente já vai ver, tá? Então, a gente vai ter a segunda lei para volume de controle com uma entrada e uma saída. Esse primeiro termo aqui é zero, porque o compressor é isolado, tá? Então, a taxa de geração de entropia é 1 ponto vezes S2 menos S1. Só que, de novo, é da mistura. Então, só que nós temos a parte do ar seco e a parte do vapor. O vapor é direto, os valores tabelados. Agora, do ar seco, esse SA2 menos SA1, tá? A gente tem que pegar a função de entropia menos R bar sobre o mol do ar vezes o ln de PA2 sobre PA1. Só que essa razão é igual a P2 sobre P1, que vai ser 200 sobre 105, tá? Porque o que entra é igual ao que sai, tá? Não tem diferença. E aí, esse SA2 menos SA1, fazendo o cálculo, dá, substituindo os valores, dá 0,05797. E aí, substituindo os valores na equação de taxa de geração de entropia, tá? A vazão máxima do ar seco dividido por 60, vezes o resultado aqui dessa variação de entropia específica, mais a vazão máxima de vapor, tá? Em quilo por minuto dividido por 60, passar quilo por segundo, os valores da entropia específica do vapor, tá? O resultado do ar seco e do vapor, e a taxa de geração de entropia vale 0,01552 kW por Kelvin, tá? Então, tá aí o exercício 2, tá? Que é compressão, né? O compressor com ar úmido, beleza? Bom, vamos passar para o exercício 3, que é um secador, tá? Um secador por atomização, que opera em regime permanente, é mostrado na figura a seguir. A mistura de água líquida e partículas sólidas em suspensão entra na seção 1.
através de espessuras contém 30% de matéria sólida por massa, sendo que as partículas saem secas na seção 4, o ar seco entra na seção 2 a 160 graus Celsius, sai na seção 3 a 65 graus Celsius, com 20% de umidade relativa e com uma vazão volumétrica de 300 metros cúbicos por minuto. Todo o processo ocorre a pressão constante de 101,3 kPa. Bom, o que é importante entender aqui nesse exercício? Esse ar seco, a vazão máxima de ar seco aqui na seção 2 é a mesma vazão máxima de ar seco aqui na seção 3. O que tem de líquido aqui, e aqui não tem nada disso, só tem a parte seca. Então, a vazão máxima de sólido aqui é a mesma vazão máxima de sólido aqui, ou de partículas secas, né? Muito bem. Agora, mais um detalhe. Aqui o que tem de líquido, aqui tem 70% de líquido nessa mistura. Aqui não tem nada. E aqui tem vapor saindo. Então, esse líquido é o que é evaporado com esse ar seco e passa por aqui. Então, todo o líquido vem como vapor aqui da seção 1, ele vai para a seção 3. Beleza? Então, esse é o detalhe do exercício. É importante enxergar isso. Então, ó, letra A, calcule a vazão máxima de ar seco que sai a 65 graus Celsius em kg por minuto. B, qual é a vazão máxima do vapor que sai a 65 graus Celsius em kg por minuto. C, determine a vazão volumétrica de ar na entrada, seção 1 metro cúbico por minuto. D, determine a vazão máxima das partículas secas na saída, seção 4 em kg por minuto. E, calcule a vazão máxima de líquido que entra na mistura do secador, seção 3 em kg por minuto. Tá? Então vamos lá. Solução. Calcule a vazão máxima de ar seco que sai a 65 graus Celsius em kg por minuto. Muito bem. Vamos por um caminho. Tá? Então, ó. Para a temperatura de 65 graus, a pressão de saturação do vapor vale 25,03 kPa. Tabelado. Tá? Tabela da água aí que tem material aí de vocês. Umidade relativa é a pressão do vapor na seção 2 sobre a pressão de saturação. Nós temos a umidade relativa, a pressão de saturação. Então, a pressão do vapor vale 5,006 kPa. E aí a pressão do ar seco é a pressão da atmosfera, né, a pressão da mistura, menos a pressão do vapor, tá? Que vai dar 96,294 kPa. Beleza? Então, nós temos duas pressões parciais. E aí, usando a equação dos gases ideais para o ar seco, tá? Nós temos aí que a pressão parcial do ar seco vezes a vazão volumétrica, tá? Em metro cúbico por minuto, vazão máxima do ar seco, temperatura, T2, tá? O mol do ar, vazão máxima do ar seco vai dar 297,81 kg por minuto, tá? Então, ó, a vazão máxima de ar seco na seção 2 é igual a vazão máxima de ar seco na seção 1, que vai ser esse resultado aqui de 297,81 kg por minuto. B, qual é a vazão máxima do vapor que sai a 65 graus Celsius kg por minuto? Tá? As vazões volumétricas são todas iguais, a da mistura do ar seco e do vapor. A gente usa a equação dos gases ideais, tá? Nós determinamos já a pressão do vapor, temos a vazão volumétrica, temperatura, o mol do vapor, e a vazão máxima do vapor na seção 2 vai ser igual a 9,630 kg por minuto. Ó, esse é o vapor, ou seja, é o líquido que estava lá nas partículas quando elas entraram e virou vapor. Então, a vazão máxima do líquido na seção 3 também é esse valor aí de 9,630 kg por minuto, ok? C. Determine a vazão volumétrica de ar na entrada, seção 1, em metro cúbico por minuto. Ó, cuidado, hein? Neste caso, a pressão do ar seco vale 101,3 kPa. Tá? Nós temos aqui a equação dos gases ideais, tudo para a seção 1. Ok?
A vazão mássica é a mesma, e a vazão volumétrica vai dar 365,32 metros cúbicos por minuto. Tá? E a letra D determina a vazão mássica das partículas secas na saída, seção 4, em kg por minuto. Bom, nós temos que a vazão mássica na seção 3, quando as partículas entram úmidas, é a vazão mássica de líquido de umidade que tem, mais a vazão mássica das partículas. Tá? E a gente sabe que essa vazão mássica 3 é igual à vazão mássica de vapor que sai na seção 2, mais a vazão mássica das partículas na seção 4. Tá? Então, ó, essa vazão mássica líquida aqui é igual a essa vazão mássica de vapor na seção 2. A vazão mássica de partículas na seção 3 é igual à vazão mássica 4. Tá? É o que está aqui também. Ó. Aqui, tá? Bom, e a vazão mássica de líquido na seção 3 é igual à vazão mássica de vapor na seção 2, que vale 9,630 kg por minuto, né? O que evaporou, não pelo ar seco. E nós temos que a vazão mássica de partículas na seção 3, lá na entrada, corresponde a 0,3 ou 30%. E de líquido na seção 3 corresponde a 0,7 ou 70%. E aí nós temos essa regra de 3, se multiplica em cruz, tá? Então a gente consegue achar a vazão mássica de partículas na seção 3. Tá? E essa de líquido é igual a de vapor na seção 2. Fazendo as contas vai dar 4,127 kg por minuto. Só que a vazão mássica de partículas na seção 3 é igual à vazão mássica de partículas na seção 4. Que aí no caso só tem partícula na seção 4. Então é a própria vazão mássica da seção 4. Então aqui está o resultado de 4,127 kg por minuto. E letra E, calcule a vazão mássica de líquido que entra na mistura do secador, seção 3, em kg por minuto. Já foi determinado, né? É igual a vazão mássica da seção 2, 9,630 kg por minuto. Beleza? Tá aí o exercício, o exemplo. Tá? Então, tá feito.